Meu nome é Matheus Correia, sou do grupo Sem Nome e eu vou estar apresentando aqui o nosso trabalho que a gente fez, o estudo de caso. Basicamente o problema era que a empresa ela não conseguia saber o valor do seu produto, né? Quanto que custava a sua cera. E ela não sabendo quanto que custa, ela não sabia então quanto que ela poderia vender para saber se ela estava fazendo um bom negócio, ou então tendo prejuízo, ou deixando de ganhar o quanto que ela poderia estar ganhando. A solução, então, basicamente foi calcular um Joy Cost Allocation, a margem bruta constante, né? Então, com isso, a gente vai ver agora que a gente pegou a tabela de custo e a gente calculou basicamente tudo que tinha para calcular. No passo 1, a gente analisou as tabelas e encontramos o Joy Cost de 65 mil. Depois disso, a gente precisava saber o quanto a alocação, a taxa de alocação do Joy Cost em cada produto. Então, basicamente, a gente pegava a quantidade produzida dele e dividia pela quantidade produzida total. No passo 3, já tendo o Joint Cost Allocation Ratio, a gente basicamente pegava e multiplicava ele pelo Joint Cost, descobrindo então quanto que tinha do Joint Cost alocado em cada um. No passo 4, a gente então vai encontrar ao Net Realized Margin, né, que basicamente é a margem realizada líquida, né, e por ser líquida a gente vai pegar o preço da venda, subtrair pelos custos adicionais e multiplicar pelo valor, pela quantidade produzida. Já no passo 5, agora a gente então vai encontrar o Net Realizable Value, né, o valor realizável líquido, onde basicamente a gente vai pegar o Net Realized Margin, que a gente calculou anteriormente, e subtrair pelo Joint Cost Allocation. Depois disso, já no passo 6, a gente basicamente tem para calcular a Gross Revenue, né, a receita bruta. Por ser bruta, só pega o preço de venda e multiplica pela quantidade produzida, simples assim. No passo 7, a gente vai calcular o Cost of Additional Processing, que basicamente a gente vai multiplicar o Cost of Additional pela quantidade produzida, né? Então, basicamente a gente quer saber o custo adicional do processo, então a gente pega o custo de cada processo, multiplica pela quantidade de todos os produtos produzidos, né? Passaram pelo processo. Já no passo 8, a gente, para encontrar o valor do Cost of Joint Production, vai ser o Joint Cost que a gente já encontrou, vezes o Allocation Ratio, né? E daí a gente vai encontrar certinho o Cost of Joint Production de cada produto. Depois disso, no passo 9, a gente então vai calcular a Gross Margin, né? A margem bruta, que basicamente a gente vai pegar a receita bruta, subtrair pela Joint Cost Allocation e dividir isso pela receita bruta. E daí, para a gente encontrar em percentual, a gente multiplica isso por 100 e a gente encontra a margem bruta de todos os produtos. E daí a gente chega nessas ocasiões, né? Beleza, agora a gente tem conhecimento sobre qual que é o custo de cada produto nosso e a gente então pega e vai colocar aqui duas situações, né? Uma é se o valor do mel aumentar em R$1 e a gente observa aqui que se o valor aumentar em R$1, a margem bruta, né, a receita bruta também, o Net Realizable Value, né, o valor realizável líquido, e a margem realizável líquido também, consequentemente, todos eles vão aumentar. Então, basicamente, a receita, né, tanto bruta quanto líquida, vai acabar aumentando se a gente aumentar o valor do mel em R$1. Daí aqui outra ocasião, né? E se a produção dobrar então? E se a gente começar a produzir 12 mil? E com isso a gente vê que o maior nível de produção afeta diretamente maiores níveis de receita também. E com isso, qual que é a conclusão que a gente chega, né? É que após a Lili fazer o cálculo dos custos de produção, né, agora sabendo realmente quanto que cada produto custa e por quanto que seria lucrativo ela vender, o método mais lucrativo é utilizar o Net Realizable Value, porque ele vai estar sendo lucrativo, ela vai estar vendendo acima com isso, né? Ela sabe qual que é o valor realizável líquido que ela pode estar oferecendo, que vai estar cobrindo os custos dela e fazendo que ela lucre o máximo possível, e que vai
consequentemente está sendo aceito pelo vendedor também, né? E os cálculos fazem sentido, porque o mel tem o maior custo entre os outros produtos, porque sua produção comparando com os demais, né? Só que após duplicar a produção da cera e aumentar o seu valor unitário em R$ 1, ele sim se torna o produto mais lucrativo. Então a gente vê que agora a gente descobrindo os reais custos de cada produto e vendo as mais diversas situações diferentes, a gente consegue ver qual que é o método mais lucrativo e quais são os produtos também mais lucrativos. E é basicamente isso o nosso trabalho do Grupo Sem Nome. Muito obrigado.